Shalom a você. Neste momento, eu gostaria de estar falando sobre um assunto de suma importância e é sobre o nome de Deus no livro de Esther. É comumente compartilhado que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Realmente, na língua portuguesa, ele não vai aparecer nesse livro. Inclusive, houve muitos debates acerca da canonização deste livro, porque o mesmo não tinha o nome de Deus. Até então, os judeus eles não conheciam esse método que estarei comentando com vocês. Depois eles passaram a ter esse conhecimento deste método e possivelmente após ainda o, o período da canonização. Se nós analisarmos bem, na cultura judaica, na tradição judaica, nós temos alguns métodos de interpretação. Esses métodos de interpretação, eles são, na verdade, chamados pelos judeus de pardes, ou pardês, que significa pomar, que seria a interpretação da sabedoria de Deus. E aí nós percebemos que existem 4 níveis de interpretação. O primeiro nível é chamado Pshat, que é o nível literal. O segundo nível é o nível Remes, que é o nível de alusão, onde nós temos concordâncias entre versículos falando acerca da mesma ideia. E nós temos o nível Drash, chamado também de Drush, que significa uma exegese mais profunda. O último nível que nós temos é um nível um pouco ainda mais profundo, que é chamado de Sod. A palavra Sod significa oculto. Então nós percebemos que nesse quarto nível de interpretação, nós podemos encontrar o nome de Deus, que é chamado de tetragrama, ou seja, um nome constituído de 4 letras, por isso o seu nome se chama tetragrama, é chamado de tetragrama, justamente por causa desta questão. Então nós vamos ver aqui em uma parte da frase em que Esté pronuncia, no capítulo 5, versículo 4, em que vai revelar o nome de Deus. Agora vamos fazer uma leitura aqui na língua portuguesa mesmo, deste versículo, que nos diz assim: E disse Esté, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Ok. Agora nós vamos ver a parte que está em vermelho. Ela no hebraico está direto, né? Ela não divide, por exemplo, a palavra parecer ao rei, mas a palavra bem, venha o rei e Amã hoje, é tudo junto, assim como no hebraico, né? Então vamos traduzir, depois nós vamos falar sobre a questão desse método usado. A primeira palavra que eu tenho é a palavra tov. A palavra tov significa bom ou bem, depende do contexto onde essa palavra está inserida. A segunda palavra é a palavra yabô, que venha ou que ele venha. A terceira palavra é a palavra Hameler, Hameler, o rei. A quarta palavra é a palavra Verhaman, que é o nome pessoal de Amã. A quinta palavra que nós temos é a palavra Hayoma, que significa hoje ou este dia, né? Agora nós vamos ver algo interessante, que os judeus eles usam esse método chamado de contagem equidistante. A contagem equidistante é onde eu tenho uma certa quantidade de letras e essa quantidade ela é contada de maneira igual, onde se eu tiver
uma contagem de 5 letras, a próxima palavra eu vou contar mais 5 letras para depois formar uma palavra. Como nós vemos aqui, eu vou contar da palavra tov, 1, 2, 3, 4. 4 letras. Na quarta letra eu tenho uma letra chamada Yod, né? Essa letra Yod é a primeira letra do tetragrama. Eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4. A quarta letra novamente. Agora eu tenho a letra Re. Eu tenho agora 1, 2, 3, 4. Na quarta letra eu tenho a letra Vav. Novamente. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, quarta letra. Nessa contagem equidistante eu tenho a letra Re. Aí nós temos então as letras do tetragrama contada de 4 em 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. Yod tem som de Y, como está transliterado aqui. O Re tem som de H, como transliterado aqui. O Vav, som de V. E o Re, novamente, som de H. Essa expressão aqui, que antes no hebraico não existia vogais, chamados de nekudot, né, que seriam as pontuações que constituem vogais, então não haviam vogais. As vogais foram colocadas após, no texto hebraico, no ano 500 a 700 depois de Cristo. Na nossa Bíblia, esse tetragrama, o nome sagrado, ele é traduzido geralmente como Senhor. O judeu pronuncia, por questões históricas e de respeito também a esse nome, Adonai, que significa meu Senhor. Mas em nossa Bíblia geralmente está traduzido como Senhor ou também Jeová. Em outras traduções temos Yahvé. Agora eu queria apenas mostrar essa questão para você perceber que a língua hebraica ela não é uma língua comum, mas é uma língua cheia de segredos. E também para que você tenha ciência que, na verdade, o nome de Deus aparece, sim, no livro de Esther. Ok? Então, que o Eterno vos abençoe e até uma próxima. Shalom a todos.